Eu vou ministrar uma palavra aqui que eu já ministrei há um tempo atrás, chama a Síndrome de Gadara. Síndrome de Gadara é uma síndrome perigosa, é uma síndrome mortal, é uma síndrome, quer levar lá para a salinha, vai lá, Lana. É uma síndrome mortal, é uma síndrome, quero louvar a Deus, hoje o irmão Marco doou a janta para as crianças aí, né? Deus abençoa, leva a Estherzinha lá. Olha lá o Davizão. E aí, Davi? Tudo bem, Davi? O Davi nem está me ouvindo lá. Tudo bem, Davi? Tranquilo? Aleluia. Posso? Síndrome de Gadara. Talvez você nunca ouviu falar disso, mas talvez você já ouviu falar sobre Gadara. Mas se você nunca ouviu falar sobre Gadara, talvez você já ouviu falar sobre o endemoniado gadareno. Aí talvez você já ouviu. Amém? Pois é. Eu coloquei esse nome, esse tema, Síndrome de Gadara, e eu vou explicar já já no decorrer da mensagem por que existe a Síndrome de Gadara. Deus quer mudar a história da sua vida. A palavra de Deus não tem volta, ela vai se cumprir sobre a tua vida. Mas às vezes nós nos permitimos ser levados por situações e aceitamos situações na nossa vida que Deus não aceita, mas nós aceitamos. Então, Deus não é responsável por aquilo que eu e você aceita. Deus não pode e não vai responder por coisas que nós aceitamos na nossa vida. Então vamos lá, para você entender sobre o que é a síndrome de Gadara. Mateus 8, verso 28. Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritavam: o que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os endemoniados lhe rogavam: se nos expulsa, manda-nos para que entremos nos porcos. Disse Jesus, pois, ide. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou o despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas as coisas que aconteceram aos endemoniados. Então a cidade toda saiu a encontrar-se com Jesus, e vendo-lhe Jesus, lhe falaram: retira-te da nossa terra. Agora, vamos ver aqui, vamos ler agora lá em Lucas, que eu falei, 8, né? Isso. Verso 27. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem, aqui fala um, possesso de demônios, que havia muito tempo não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros, ele dormia no cemitério. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não nos atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes
se apoderava dele, e embora procurasse conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava, e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Ele disse: meu nome é Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não o mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e rogaram-lhe que permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeira abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passava. Foram ter com Jesus. De fato acharam o homem de quem saíra dos demônios, vestido, perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos gesarenos rogou-lhes que retirasse deles, pois estava possuído de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que os deixasse estar com ele. Jesus, porém, despediu, dizendo: volta para casa, conta aos teus tudo o que Deus fez a ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Amém? Eu acho que esses dois textos dá para a gente... A síndrome de Gadara é um mal terrível que assola a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas sofrem com a síndrome de Gadara. Mas vamos lá. Aonde fica Gadara? Gadara fica ao extremo de Israel. Ela fica entre Israel e uma terra vizinha. A questão é que exatamente ela fica numa área aonde é muito próximo a um povo pagão, a um povo que não honrava, não servia ao Senhor. Então em Gadara tinha um costume qual o próprio Deus condenava, dizendo que os judeus, o israelita, aqueles que serviam, os hebreus, como você queira, eles não poderiam comer carne de porco. É uma lei para eles. Eles não poderiam, não lhe era permitido. Então quando Gadara cuidava de porcos, Jesus passou um dia por lá. Preste atenção, porque Deus quer falar com você. Preste bem atenção. Eles eram israelitas, faziam parte de Israel, mas não vivia como se deveria viver. Assim somos nós. Existem pessoas que vão à igreja e eles não vivem como tem que viver. Eles não dão o testemunho que tem que dar. Eles não honram como tem que honrar. É por isso que tem gente que fala assim: eu me entristeci com crente, eu me entristeci com pastor, eu me entristeci com isso, com aquilo. Sabe por quê? Porque ele conheceu exatamente essa síndrome de Gadara, aonde as pessoas, elas são de Israel, mas não vivem como Israel, porque nem todo aquele que está em Israel é israelita. Então é importante você saber que nem todos aqueles que dizem que servem a Deus verdadeiramente servem a Deus. Agora vamos para a síndrome de Gadara. Eu começo a pregar agora. Quando Jesus chega em Gadara, ele encontra um homem em uma situação, uma condição subhumana. O cara morava no cemitério, dormia nos sepulcros. Alguém agora gostaria de entrar lá no cemitério? O que você acha? Já imaginou? Agora, nesse exato momento, você abre a porta do cemitério, você... Não, Marli? Não. Ele falou: não, que coisa louca, é ou não é? A gente fala: não, pastor, só de pensar já dá arrepio. Esse camarada, ele dormia nos sepulcros, ele vivia numa situação subhumana, ele aceitava a condição que ele vivia. Além disso, ele dormia entre os mortos, ele corria riscos, ele vivia endemoniado, ele vivia em situações de briga, de contenda, e isso tem tudo a ver com os crentes. Nós muitas vezes estamos na condição do endemoniado.
Porque nós moramos dentro de um cemitério que nós criamos para a nossa vida. E achamos que Deus nunca vai fazer nada por nós. Talvez a condição que você está vivendo é uma condição subhumana. E você está aceitando essa condição. Você está aceitando aquilo que você está vivendo. Deus está dizendo assim: eu quero ressuscitar você, eu quero te trazer de volta. Mas não, você prefere ficar dormindo entre os mortos. Você prefere ficar exatamente no lugar onde está correndo risco. Aquele povo de Gadara, eles não se preocupavam com esse rapaz. Esse rapaz era o motivo de atenção da cidade. Todo mundo sabia da história dele. Um endemoniado que anda quebrando tudo. Era até bonito para eles ver aquilo. Então, quando eles iam, eles viam como um espetáculo, sabe? Nossa, que negócio legal, é um espetáculo. Quem aqui nunca viu? A primeira coisa, começou uma briga ali. A primeira coisa, a pessoa vai e pega o celular, não é verdade? Começou uma briga ali. Deixa eu pegar o celular para gravar, para depois botar no Instagram. As pessoas não estão preocupadas em sanar problema. Não, vamos lá, vamos botar para quebrar. Então, tem pessoas que vivem essa síndrome de Gadara, quando eles aceitam uma condição subhumana, e além disso, eles permitem o espetáculo da sua exposição. Síndrome de Gadara. Gosta de ser exposto, gosta que as pessoas vejam a vergonha familiar, eles gostam de ser taxados como lixo para a sociedade, eles perdem a identidade. E aí, eles são tão terríveis, que pessoas que vivem a síndrome de Gadara, ele tem prazer no espetáculo da difamação. Será que você não está entendendo que Deus quer mudar a história da sua vida, mas que para que a história da sua vida seja transformada, você precisa ter um encontro genuíno com Jesus? Escute o que eu vou lhe dizer. Jesus, Ele não te obriga a nada, mas Ele está dizendo para você: eis que estou à porta e bato. Qual é a sua decisão? O que você está esperando para você se posicionar diante daquilo que Deus quer para a sua vida? Talvez você está vivendo a síndrome de Gadara. Talvez você está aceitando a sua vida exposta. Talvez você está aceitando esse momento que você está vivendo, mas Deus quer despertar você nesta noite. Olha para mim. Gadara tinha um costume que era cuidar de porcos. E eu sempre digo que talvez foi lá onde o filho pródigo foi parar. O texto de Lucas 15, que fala sobre o filho pródigo, diz que ele foi parar em um lugar e que ele alimentava os porcos, e ele desejava comer aquilo que os porcos comiam. Ele não comia, mas ele desejava comer o que os porcos comiam, porque nem isso ele tinha. A síndrome de Gadara, ela te leva até o mais alto nível da vergonha, da exposição. Enquanto Jesus está de braços abertos para você, dizendo: eu estou aqui, e eu quero resolver o seu problema, Satanás quer te levar para Gadara e quer te deixar lá. A síndrome de Gadara faz você viver com o resto. Você aceita o resto. Você se contenta com o resto. Você perde tanto a identidade que o resto para você está bom. Eu me lembro quando eu era criança, não entendia muita coisa, vivia numa condição de algumas dificuldades. Eu morava ali no Parque Industrial, e a minha mãe, ela ia na casa de uma irmã minha mais velha, ela ia lá para limpar a casa, e
quando ela ia lá, o meu cunhado, ele comprava todo dia, ele comprava refrigerante. E eu sempre gostei muito de refrigerante. Qual criança que não gosta, na verdade? E a minha mãe, para fazer um pouquinho de alegria, ela pegava os refrigerantes que ele deixava, ela botava tudo numa garrafa só e trazia. E, irmão, para mim aquilo era uma alegria, quando minha mãe ia, trazia aqueles restos de Guaraná, de Coca-Cola, de Fanta, seja lá o que for. Eu quero dizer uma coisa para você, Deus tem muito para te dar. Eu só aceitava o resto do refrigerante porque eu não entendia o que era aquilo. Se hoje você falar para mim para eu tomar um resto de refrigerante, eu não vou querer tomar. Talvez o que está acontecendo na sua vida, existem coisas que só está acontecendo porque você está permitindo. Você está se sujeitando a isso. Deus, Ele quer mudar a história da sua vida, mas você fala assim, não, mas para mim assim está bom, pastor, sobrou um pouquinho, está bom. Deus não quer que você viva do resto. Diga para o seu irmão, diga, Deus não quer que você viva do resto. Pastor, mas não tem que sobrar? Ter que sobrar é uma coisa. Ter que sobrar não significa que você está usufruindo da sobra, e sim de que você usufruiu do melhor e ainda sobrou. Então, quando cuidar de porcos se torna um momento tão destrutivo, tão terrível, um serviço humilhante, o lugar do pródigo, e isso só acontece por conta de consequências, por conta de valores distorcidos. Talvez o inimigo está tentando distorcer o seu valor. Um rapaz me procurou sexta-feira aqui, e ele me disse assim, pastor, por que eu não te ouvi? Ele se aconselhou comigo, eu dei um conselho para ele, faça isso, ele fez tudo errado, tudo ao contrário, e deu tudo errado. Ele falou, puxa pastor, por que eu não te ouvi? Eu falei, olha, você não ouviu e continua não ouvindo. Não é porque você reconheceu que não me ouviu, que você está ouvindo agora. Eu estou dizendo que tem pessoas aqui que não ouviu e continua não ouvindo. Mas eu estou aqui. Não é porque você está aqui que você está dando ouvido. Você está porque é cômodo para você. Você está porque é um esconderijo para você. Estou aqui, estou indo para a igreja, estou servindo a Deus. Mas e o encontro? E o encontro genuíno com Deus? Aonde fica? Aonde mora? Pois é, queridos. Existem pessoas aqui que estão com sonhos em ruínas, e isso é uma síndrome de Gadara. Gadara faz com que os seus sonhos se tornem ruínas. A situação de roupa rasgada, roupa suja, descalço, uma vida que não vai para frente, vida que não anda, miséria, são sonhos em ruínas, é uma síndrome de Gadara. Ei, olha para você. Não, pastor, minha roupa não está rasgada, não mesmo? Você acha que eu estou falando dessa que você está usando? Como é que estão as suas vestes espirituais? Tá bom, querido. Suas vestes santas, suas vestes moral. Como é que estão as suas vestes moral? Suja, rasgada. Talvez você está vivendo descalço, perdeu a identidade de filho. Talvez você está vivendo uma vida que não vai para frente, que não anda. E ei, você ainda está batendo nessa tecla, e Deus está falando para você, muda. Para que a sua vida vá para frente, para que você saia da miséria, você tem que sair de Gadara. Qual que é a Gadara da sua vida?
Talvez a Gadara da sua vida é uma casa onde você frequenta. Talvez a Gadara da sua vida é um grupo de amigos que você frequenta. Talvez a Gadara da sua vida é um grupo de WhatsApp que você frequenta. Que todo dia alguém manda lá um negocinho legal e você começa a rir e falar, nossa, que engraçado. Mas são coisas de prostituição, são coisas que não traz benefício para você, mas você está lá. Aí você fala, puxa, minha vida não vai para frente. Sabe por que a sua vida não vai para frente? Porque enquanto você não ter um encontro genuíno com Jesus, você é um gadareno. A única diferença é que você dorme numa cama. A única diferença. Sua vida está exposta à vergonha. Deus quer mudar, Deus quer transformar, mas você não permite. Queria pedir que os meninos viessem para cá. Você não permite, você não deixa. Parece que você vive distante daquilo que Deus quer. Pastor, o senhor está pregando duro. Irmão, eu acho que isso aqui não está duro não, está até café com leite. Mas se quiser a gente dá uma enrijecida. Dá para dar uma enrijecida, né, irmão, pastor Francisco? Dá uma apertadinha. Nós precisamos querer mudança. Ei, olhe para mim. Temos que querer mudança. Crente que não quer mudança vive uma vida estagnada. Crente que não quer mudança não cresce. Crente que não quer mudança dá trabalho. Crente que não quer mudança, ele é como um pardal, é uma maldição. Você tem que mudar. Você tem que mudar. Você tem noção que o Senhor tem um propósito na sua vida. Você tem noção que o Senhor tem grandes coisas na sua vida. Mas para que aquilo que Deus tem por fazer aconteça, para que você não viva uma vida de miséria, para que você não viva uma vida que não vá para frente, uma vida que não progride, você tem que sair de Gadara. Jesus quer tirar você de Gadara. Irmão, olhe para mim, Jesus quer tirar você de Gadara. Eu preguei domingo aqui sobre escolha. E eu disse que todo mundo tem escolha. Você não está vivendo essa vida porque é a única oportunidade que você teve. Você está vivendo isso que você está vivendo porque é uma escolha. Porque o dia que você disser não, o dia que você disser basta, você nunca mais vai viver isso. Sabe o que aconteceu em Gadara? Nós lemos aqui em Mateus 8, no verso 34. Quando aqueles homens chegaram lá e viram aquele que estava endemoniado, comendo, vestido, e ficou sabendo, olha só, irmãos, uma legião poderia ficar dentro de um homem, mas os porcos não resistiram. Sabe por que os demônios entraram nos porcos? Porque eles também têm alma, mas eles não têm espírito. Quando os demônios entram dentro dos porcos, o negócio é tão terrível, é tão forte, é um negócio tão terrível, que os porcos eles caem num precipício. Mas quando aqueles homens viram tudo que Jesus fez, ao invés de eles chegarem e falarem, glória a Deus, aleluia, Deus fez um milagre, aquele que estava endemoniado, agora não está mais, aquele que estava numa situação subhumana, agora não está mais, aquele que tinha os seus sonhos estavam em ruínas, ele não está mais. Sabe o que eles fizeram? Foram até Jesus e falaram, Jesus, nós não queremos o Senhor aqui. Sabe por quê? Porque para nós vale mais ficar com os porcos do que ficar com Jesus. A síndrome de Gadara faz isso. Não, mas eu vou perder a minha vida de pagodinho, sambinha.
Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu vou perder a minha cervejinha? A minha bebidinha? O meu copão? Não. É gostoso. Tem um cântico que ele diz assim, ó: tem ciúmes de mim, o seu amor é como, e eu dou ao vento de sua mim. Então não vejo mais as minhas aflições, eu só percebo quão e o quanto que Ele me Ele te ama. Ele te ama. Irmão, Ele subiu a cruz, foi por mim e por sua causa. Escute, a síndrome de Gadara faz você pôr Jesus para fora. A síndrome de Gadara faz você pôr Jesus para fora. A síndrome de Gadara faz você querer os porcos do que querer Jesus. Não, mas tem uns amigos legais. Chega lá, a gente ri. Chega lá, a gente se diverte. E quando vai embora? E quando você se deita? E quando você põe a cabeça no travesseiro? Quantas vezes você precisou de um amigo e ele foi lá e falou assim: eu estou aqui, conta comigo, eu vou te ajudar. Você não lembra não? Você estava lá caído, quebrado, quem estendeu a mão para você? Ou foi sua esposa, ou foi um pai, ou foi uma mãe, ou foi um esposo. Só existe um amigo que é verdadeiro. Ele não vira as costas, irmão Marcelo. Ele não te deixa no problema. Ele é Jesus. Ele está dizendo para mim, para você: olha, você está cheio de conflitos, deixa eu ajudar você a resolver esse problema. Não, mas olha, até quando você vai pôr Jesus para fora? Já viu que as pessoas falam: Deus não tem nada? Não, Deus tem sim. Deus está enquanto você acorda, enquanto você almoça, enquanto você se deita, enquanto você passeia. Deus está presente em todas as situações da sua vida. Mas a síndrome de Gadara, ela faz você pôr Jesus para fora. Ela faz você viver segundo o que você quer e não aquilo que Ele quer. Porque o que você quer é mais importante para você do que aquilo que Deus quer. O querer de Deus se torna segundo plano na sua vida. Ei, irmão, olhe para mim. Eu creio no ministério explosivo, eu creio no ministério da revelação, eu creio no ministério profético, eu creio na visão. Eu tenho isso, eu vivo isso 25 anos da minha vida. Faz 25 anos que eu sou pastor, vivo ao ministério, pregando, são 28 anos pregando. Então, irmão, eu sei, eu gosto do poder de Deus, eu gosto de entregar as revelações, eu gosto, mas deixa eu falar uma coisa para você. Existem revelações que são entregues nos detalhes. Eu estou falando para você, agora eu vou ser mais claro. Esse negócio que você está fazendo tem tudo para dar errado. Então corrige, volta à prática das primeiras obras e Deus vai te honrar. Você está
pondo Jesus para fora. Eu não fui chamado para ser pastor coach. Não serve, não cabe em mim. Eu não consigo me vestir assim, ô pastor Francisco, não dá. Ou nós vivemos uma realidade daquilo que Deus quer, ou então existe alguma coisa errada. Irmão, eu vi como Jesus me mudou. Então uma pessoa que gosta de mexer com futebol sou eu. Gosto de futebol, gosto de assistir, gosto de jogar. Eu gosto. Minha esposa sabe disso, é uma alegria para mim. Sábado nós fomos pro jogo de futebol da igreja. Fizemos um culto maravilhoso no vestiário. As duas equipes entraram dentro do vestiário na hora do culto. Tá cantando lá, né? Posso clamar, tal, aquela coisa. O Marcelo me ajudando, auxiliando lá. Tem uns irmãos aí que prometeram, mas não apareceram. Mas tudo bem. Ainda bem, né? E aí, nosso time jogando bem, tudo certo. O Marcelo, o João machucou o Marcelo no jogo. Aí atrapalhou tudo. Atrapalhou ele. Mas ficou sozinho, Marcelo. Atrapalhou nós, né, João? Aí, vamos dar sequência ali naquele momento. O pastor falando de futebol, escuta o que eu estou dizendo para você. Perdemos, irmão. Irmão, eu nunca perdi de 5-1. Vai, Chico, o Chico aqui, ó. Nunca perdi, nunca. Aconteceu isso? Nunca. 5-1. Por pouco, faltou pouco. Faltou pouco. Irmão, eu tava inconformado. Dentro de mim, vontade de falar um monte de calaçura, candaraia, sabe? Revoltado. Aí um dos jogadores nossos incircunciso estava dando trabalho. Me dando trabalho, querendo bater em todo mundo. Ai meu Deus, transformar esse rapaz. Mas, em nome de Jesus, eu vou trazer esse camarada aqui da igreja e vou falar: esse é o incircunciso, vocês vão ver, eu vou fazer isso. Não, escuta, eu vou fazer, vai gravar. Tá gravando aqui, não tá? Vocês vão ver. Tá ao vivo. Perdemos, irmão, eu voltei para casa injuriado, mas passei o dia. Sabe por quê? Porque eu não queria perder, entendeu? Eu não entro numa batalha para perder. Eu não sirvo um Deus de derrota. Não, pastor, perder, claro que faz parte. Eu falei pro meu time assim, eu falei assim: olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu prometo. Até a final a gente chega. Se vai ser campeão, não sei. Mas até a final tá garantido. Falei para eles desse jeito para eles. Mas como assim, pastor? É um time que eu comecei ontem. Fizemos um amistoso e fomos pro campeonato. Acabou. Nem se conhece. Mas escuta o que eu quero dizer para você. Sabe o que faltou pro meu time? Não, faltou entrosamento. Faltou fazer a leitura do jogo. Você não está entendendo? Então deixa eu explicar para você. Sabe o que está faltando para você? É um entrosamento. Sabe por que na sua casa as coisas não estão bem? É que você está falando uma coisa e sua mulher está falando outra. Está sem entrosamento, irmão. E aí não dá certo. Os planos podem ser maravilhosos. Lembra de Eclesiastes 10 que eu preguei esses dias? Uma mosca morta, ela inutiliza o unguento. Os planos podem ser ótimos, mas é uma mosca morta. Nós não perdemos o jogo nós perdemos o jogo por causa de falta de entrosamento. Nós tivemos lá um entrosamento dentro do vestiário espiritual, mas lá fora, quando precisou pôr em prática, nós não conseguimos pôr. Muita coisa na sua vida não está dando certo. Não é porque Deus é contra você, não é porque Deus te abandonou. Eu perdi tudo, pastor, eu estou revoltado. Então é hora de você juntar as malas da revolta, botar ela para fora e viver o novo de Deus na sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer fazer na sua vida. Mas sabe qual é o problema?
É que quando você põe Jesus para fora, você está falando, eu gosto da podridão. Quando você põe Jesus para fora, você fala assim, os prazeres malignos são mais interessantes para mim. Quando você põe Jesus para fora, você está dizendo, eu gosto de viver uma vida de traição. Quando você põe Jesus para fora, você está falando assim, eu gosto de lutar contra os propósitos de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, até quando você vai botar Jesus para fora, irmão? Jesus está, ó. Eu acho lindo que a minha filha orando em casa com a minha esposa antes de dormir. Ela ora aquela oração do salmista, se não me engano, Salmo, pastor, em paz me deito, em paz me levanto. Acha para mim aí. Em paz me deito. Eu não sei se é 104. Eu misturo esse com o. Ele faz dos seus anjos, dos seus ministros, seus ventos. Mas eu acho que vem, não é o 104, não é? 104? Procurou aí para mim? Qual é, meu filho? Salmo 4, verso 8. Salmo 4, verso 8. Em paz me deito, em paz me levanto. Todo dia. E o dia que a minha esposa esquece, né? E deita e não fala nada com ela. Ela, mamãe, vamos orar, fazer a nossa oração. Agora minha esposa, senão ela falar, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ela fala ainda, o Senhor é o meu pastor, do jeito dela, nada me faltará, livra-me do mal. E eu estou vendo na vida da minha filha aquela coisa com Deus, sabe? Lá em casa eu vejo isso. Ontem eu fui num aniversário, e lá no aniversário estava tendo dois meninos tocando, cantando lá. Eles cantavam um sertanejo. Nossa, pastor, foi no aniversário. Não, irmão, vai cantar o quê? Vai cantar louvor? Presta atenção. Louvor é na igreja. Eu falei 1000 vezes para você. Na igreja se ouve louvor. Aí estava lá tocando, o André olhou aqui e ficou doido. Ele queria botar a mão no negócio, ele queria segurar. Aí ele falou assim, ele gosta. Eu falei assim, isso aqui é músico já, ele nasceu assim já. Daqui uns dias ele vai tomar o lugar do Neto. Se não for do Neto, ele pega uma vaga da guitarra. O menino, ele já está querendo. Deixa eu falar uma coisa para você. O nosso problema é que nós lutamos contra o propósito de Deus. E a sua família é um propósito de Deus. Sua casa é um propósito de Deus. Por que você está lutando contra o propósito de Deus? O que é essa síndrome de Gadara na sua vida? De querer viver uma vida lá fora, uma vida extra. E eu tenho uma pergunta para você: quem sou eu? Se eu perguntar quem é você, eu tenho cinco coisas aqui, 5 pessoas, para ver se você se identifica com alguma delas. Primeiro, você pode ser um Judas, ser mais um a trair. Pode ser um Judas. Você pode ser o gadareno, o endemoniado. Você pode ser o pródigo, aquele que vira as costas. Você pode ser um discípulo que segue o que aprendeu e vive aquilo que Jesus lhe ensinou. Ou você pode ser um sambalate, que espera o fim de todas as coisas. Quem é você? Em nenhum momento Deus falou assim, eu não vou resolver seu problema. Deus está dizendo para mim, para dizer para você, eu vou resolver o seu problema. Mas com a síndrome de Gadara não dá, você tem que decidir. E hoje o Senhor trouxe ao meu coração essa palavra. E eu perguntava, Espírito Santo, fala o que o Senhor quer que eu ministre hoje. E Ele trouxe essa palavra ao meu coração.